Uma rua de bairro simples. Um homem de terno caro estaciona seu carro de luxo diante de uma padaria. Enquanto fala ao telefone, algo chama sua atenção. Um menino ajudando a mãe a carregar sacolas pesadas na calçada. O garoto tropeça, o homem corre para ajudar, e ao tocar na criança, paralisa. Esses olhos são os meus. A mãe levanta o rosto. É Clara, a mulher que ele implorou para não abortar 12 anos antes. O que o destino estava tentando consertar com esse reencontro improvável? Curta e comente. Você acredita que o amor sempre encontra uma forma de voltar? O ar-condicionado do escritório zumbia baixinho quando Clara Mendes bateu 3 vezes na porta de mogno polido. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, segurando a pasta com os contratos que Leonardo havia pedido para revisar. O cheiro de café expresso ainda pairava no ambiente, misturado com o perfume masculino que ela conhecia tão bem. Aquele aroma amadeirado que a fazia perder o foco sempre que ele passava perto de sua mesa. Entre! A voz grave ecoou do outro lado da porta. Clara ajustou o blazer azul marinho, o único que possuía que parecia minimamente adequado para trabalhar em uma construtora do porte da Vasconcelos Empreendimentos. Seus sapatos de salto baixo afundaram no carpete felpudo enquanto caminhava até a mesa de vidro, onde Leonardo estava debruçado sobre plantas arquitetônicas. Ele nem levantou os olhos inicialmente, concentrado nos números que rabiscava com uma caneta Montblanc reluzente. Os documentos do empreendimento de Alphaville, ela disse, colocando a pasta sobre a mesa com cuidado para não amassar os papéis. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Leonardo finalmente ergueu o olhar. Seus olhos castanhos escuros encontraram os dela, e Clara sentiu aquele frio na barriga que sempre a visitava nesses momentos. Aos 42 anos, ele carregava uma elegância natural que o terno italiano de R$ 1.000 apenas complementava. O cabelo grisalho nas têmporas dava-lhe um ar de maturidade que contrastava com o sorriso jovial que agora despontava em seus lábios. Você está diferente hoje, ele observou, fechando a caneta e se recostando na cadeira de couro. Há algo que você quer me contar? O coração de Clara disparou. Como ele conseguia ler suas expressões com tanta facilidade? Ela engoliu em seco, sentindo o gosto amargo do nervosismo na boca. As palavras que havia ensaiado no espelho de casa pareciam ter evaporado da sua mente. Leonardo, eu preciso falar com você sobre algo importante. Ela conseguiu articular, as palavras saindo entrecortadas. É sobre nós, sobre o que aconteceu na sexta passada. O sorriso dele se desfez lentamente. Leonardo se levantou da cadeira, contornando a mesa até ficar próximo demais dela. O perfume intensificou. E Clara pôde sentir o calor que emanava de seu corpo através do tecido da camisa social impecavelmente passada. Clara, o que aconteceu entre nós foi especial, mas você sabe que nossa situação é complicada. Eu tenho responsabilidades, uma imagem a manter no mercado. Estou grávida, ela interrompeu, as palavras escapando antes que perdesse a coragem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara observou a expressão de Leonardo se transformar. Primeiro surpresa, depois algo parecido com pânico e finalmente uma máscara fria que ela nunca havia visto antes. Ele recuou alguns passos, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que ela reconhecia como sinal de desespero. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Não agora, não quando estou prestes a fechar o maior negócio da minha carreira. Leonardo, eu não planejei isso. Aconteceu, e agora precisamos decidir o que vamos fazer.
Clara disse, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que sentia nas pernas. Ele se virou bruscamente, caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Lá embaixo, o trânsito seguia seu ritmo frenético, pessoas correndo para seus compromissos, alheias ao drama que se desenrolava no 40º andar daquele prédio comercial. Você não entende a gravidade da situação, Leonardo disse sem se virar. Sua voz carregava uma frieza que cortou Clara como uma lâmina. Eu tenho uma reputação, Clara, sócios, investidores, uma posição social que construí durante décadas. Um filho fora do casamento, isso acabaria com tudo. Fora do casamento? Clara repetiu, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Você nunca me disse que era casado. Não sou casado atualmente, mas há expectativas. A filha do meu maior investidor, Isabela Monteiro, há um entendimento entre nossas famílias. Um relacionamento que pode se tornar algo mais sério a qualquer momento. Clara sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Durante os 6 meses em que trabalhava para ele, durante todas as vezes que ficaram até tarde no escritório revisando contratos, durante os olhares que trocavam quando pensavam que ninguém estava vendo, ele nunca havia mencionado essa tal Isabela. Então eu era apenas uma aventura para você, ela sussurrou, a voz embargada. Leonardo se virou e pela primeira vez Clara viu algo parecido com remorso em seus olhos. Ele deu alguns passos em sua direção, mas parou antes de alcançá-la, como se uma barreira invisível o impedisse de se aproximar. Não foi assim, Clara. Você é especial. Mais especial do que qualquer mulher que já conheci. Mas há coisas maiores em jogo aqui. Obrigações que vão além dos nossos sentimentos. E o que você espera que eu faça? Clara perguntou, enxugando uma lágrima que escorria pela face. Que eu simplesmente desapareça, que finja que nada aconteceu. O silêncio voltou a pairar no ambiente. Leonardo afrouxou a gravata, um gesto que revelava seu desconforto. Clara podia ouvir o tic-tac do relógio suíço na parede, cada segundo parecendo uma eternidade. Há clínicas, ele disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Lugares discretos, profissionais competentes. Eu custearia tudo, garantiria que você tivesse o melhor atendimento possível. Clara sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. A frieza na voz dele, a forma como reduzia a situação a uma questão meramente logística, como se estivessem discutindo a demolição de um prédio antigo para dar lugar a um novo empreendimento. Você está me pedindo para abortar, ela disse, cada palavra pesando como chumbo. Estou pedindo para você pensar racionalmente. Nós dois sabemos que não há futuro para essa criança. Eu não posso assumir a paternidade. Você não tem condições de criar um filho sozinha. Não diga isso, Clara explodiu, a raiva finalmente superando a tristeza. Não me diga o que eu posso ou não posso fazer. Você não me conhece. Leonardo recuou, surpreso com a veemência da reação dela. Clara respirou fundo, tentando recuperar o controle. Suas mãos instintivamente se moveram para o ventre ainda plano, em um gesto protetor que ela nem percebeu fazer. E o que eu faço com esse amor? Ela perguntou, a voz voltando a sair baixa e embargada. Finjo que ele nunca existiu? Finjo que não sinto meu coração bater mais forte toda vez que penso que há uma vida crescendo dentro de mim? Leonardo fechou os olhos, como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas de ouvir. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade ali que Clara nunca havia visto antes. Clara, por favor, você precisa entender que não é apenas sobre nós. Há consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Ela balançou a cabeça lentamente, pegando a bolsa que havia deixado sobre uma das poltronas. Seus movimentos eram deliberados, quase cerimoniosos, como se estivesse executando um ritual de despedida.
Eu entendo perfeitamente, Leonardo. Entendo que para você eu sou descartável, que nossa história é algo que pode ser apagado com dinheiro e conveniência. Não é isso. É exatamente isso. Ela o interrompeu, caminhando em direção à porta. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Essa criança não é um problema a ser resolvido. É uma bênção que eu não vou jogar fora por causa do seu medo. Leonardo deu alguns passos em sua direção, a máscara fria finalmente se desfazendo completamente. Clara, espere. Por favor, não tome uma decisão precipitada. Precisamos conversar mais sobre isso. Ela parou com a mão na maçaneta dourada, sem se virar para olhá-lo. Não há mais nada para conversar, Leonardo. Você deixou sua posição muito clara. E com essas palavras, Clara abriu a porta e saiu, deixando para trás não apenas o escritório, mas também os sonhos que havia alimentado sobre um futuro ao lado do homem que acabara de descobrir não conhecer realmente. Leonardo ficou parado no meio do escritório, ouvindo o som dos saltos dela se afastando pelo corredor. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, mais pesado, carregado de uma finalidade que ele não estava preparado para enfrentar. 3 dias se passaram desde a conversa que mudara tudo. Clara não havia retornado ao escritório, e Leonardo sentia um vazio estranho toda vez que olhava para a mesa dela, sempre organizada, com um pequeno vaso de violetas que ela regava religiosamente todas as manhãs. Agora, as flores murchavam, abandonadas, como se pressentissem a ausência de sua cuidadora. O interfone tocou, tirando Leonardo de seus pensamentos sombrios. Senhor Vasconcelos, a senhorita Clara está aqui. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. A voz da recepcionista ecoou pelo aparelho. O coração de Leonardo disparou. Talvez ela tivesse mudado de ideia. Talvez pudessem encontrar uma solução que não envolvesse essa decisão terrível que ele havia sugerido. Mande ela subir imediatamente. Ele se levantou, alisou o terno e tentou organizar os pensamentos. Havia passado as últimas noites acordado, revirando-se na cama king size de seu apartamento vazio, imaginando diferentes cenários, diferentes conversas que poderiam ter tido. O gosto amargo do uísque ainda persistia em sua boca, uma tentativa frustrada de anestesiar a culpa que o corroia por dentro. A porta se abriu e Clara entrou. Leonardo sentiu o fôlego escapar. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas que a maquiagem tentava disfarçar sem sucesso. Usava um vestido simples, azul escuro, e carregava uma bolsa de couro gasto que ele nunca havia visto antes. Clara, ele começou, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Eu vim aqui para dizer algo, e quero que você me escute até o final, sem me interromper. A voz dela estava firme, mas Leonardo podia perceber o tremor quase imperceptível que ela tentava controlar. Ele acenou com a cabeça, indicando que estava ouvindo. Passei esses 3 dias pensando, Leonardo. Pensando em nós, no bebê, no futuro, e cheguei a uma conclusão. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. Clara respirou fundo, suas mãos se movendo instintivamente para o ventre. Não vou abortar. As palavras atingiram Leonardo como um raio. Ele havia se preparado para essa possibilidade, mas ouvi-la dizer com tanta determinação fez algo se partir dentro de seu peito. Clara, por favor, pense bem no que está fazendo. Você não tem ideia de como é difícil criar uma criança sozinha. As responsabilidades, os custos, o tempo. Você terminou? Ela perguntou, uma centelha de irritação brilhando em seus olhos escuros. Leonardo fechou a boca, percebendo que havia quebrado o acordo de deixá-la falar. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Clara continuou. Cresci sem pai, Leonardo. Minha mãe me criou sozinha, trabalhando 2 empregos, dormindo 4 horas por noite, mas nunca me deixou sentir que eu era um fardo. Ao contrário, ela me ensinou que o amor é a única coisa neste mundo que multiplica quando é dividido.
As palavras de Clara ecoavam no escritório luxuoso, criando um contraste doloroso entre os valores que eles carregavam. Leonardo se sentou pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto. "Você não entende a pressão que eu enfrento?" ele murmurou. "Os sócios, os investidores, a sociedade. Um escândalo como esse pode destruir tudo que construí." Clara se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre o vidro frio. Suas unhas, sempre bem cuidadas, agora estavam roídas. Um sinal de nervosismo que Leonardo notou imediatamente. "E você acha que eu não entendo pressão?" ela disse, a voz carregada de uma emoção que ele nunca havia visto nela. "Você acha que é fácil para uma mulher como eu, que ganha R$ 2.000 por mês, pensar em criar um filho sozinha? Você acha que eu não sei que vou ter que abrir mão de sonhos, de planos, de uma vida que eu havia imaginado para mim?" Leonardo levantou os olhos para ela e pela primeira vez viu Clara, realmente viu. Não a assistente eficiente que organizava sua agenda e preparava seu café. Não a mulher que o fazia rir com suas observações inteligentes sobre os clientes, mas a pessoa por trás de tudo isso, com medos, sonhos e uma força que ele estava apenas começando a compreender. "Então, por quê?" ele perguntou, genuinamente confuso. "Por que escolher o caminho mais difícil?" Clara se afastou da mesa, caminhando até a janela onde ele havia estado alguns dias antes. Lá fora, a cidade fervilhava com sua energia caótica, mas ela parecia encontrar algum tipo de paz na contemplação daquela paisagem urbana. Porque quando você realmente ama alguém, Leonardo, você não mede consequências, você simplesmente ama. O peso daquelas palavras se instalou no ambiente como uma névoa densa. Leonardo se levantou, querendo se aproximar dela, mas algo o impedia. Talvez a consciência de que não tinha o direito de buscar conforto quando era ele quem estava causando toda aquela dor. "Eu não posso deixar você fazer isso sozinha", ele disse finalmente, a voz saindo rouca. Clara se virou, e ele viu lágrimas brilhando em seus olhos, embora ela ainda conseguisse manter a compostura. "Não está me deixando fazer nada, Leonardo. Eu estou escolhendo. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas." Ele deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância respeitosa. "Eu posso ajudar financeiramente, abrir uma conta, garantir que vocês não passem necessidade." "Não quero seu dinheiro." Clara o interrompeu, a firmeza em sua voz surpreendendo ambos. "Clara, seja razoável. Um filho custa caro. Educação, saúde, roupas, alimentação. Você vai precisar de ajuda." Ela balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste aparecendo em seus lábios. "Você ainda não entendeu, não é? Não é dinheiro que cria um filho, Leonardo. É coragem, é amor, é presença. São coisas que não podem ser compradas." Leonardo sentiu como se ela tivesse acabado de traduzir em palavras tudo aquilo que estava errado em sua vida. Todas as relações que havia baseado em conveniência, em vantagens mútuas, em cálculos frios de custo e benefício. "Eu tenho medo", ele admitiu, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. "Eu sei", Clara respondeu, sua voz agora mais suave. "Eu também tenho, mas o medo não pode ser maior que o amor." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Leonardo observava Clara, tentando memorizar cada detalhe de seu rosto, como se pressentisse que aquela poderia ser uma das últimas vezes que a veria. "O que você vai fazer agora?" ele perguntou. "Vou embora da cidade." Clara respondeu sem hesitação. "Já dei minha demissão para a gerente de recursos humanos. Não posso continuar trabalhando aqui, não depois de tudo o que aconteceu." O pânico se instalou no peito de Leonardo. "Para onde você vai? É melhor você não saber", ela disse, dirigindo-se à porta. "Assim fica mais fácil para todos nós seguirmos em frente." "Clara, espere!"
Leonardo se levantou bruscamente, quase derrubando a cadeira no processo. Ela parou, mas não se virou. Eu vou procurar vocês, ele disse, a voz carregada de uma emoção que ele mesmo não conseguia identificar. Quando eu tiver coragem suficiente, quando eu conseguir ser o homem que vocês merecem, eu vou procurar vocês. Clara permaneceu imóvel por alguns segundos, e Leonardo podia ver seus ombros tremendo ligeiramente. Não me procure, Leonardo, ela disse finalmente, sua voz apenas um sussurro. Se um dia você quiser fazer parte da vida do seu filho, que seja por amor, não por culpa. Uma criança merece um pai que a queira, não um que se sinta obrigado a querê-la. E com essas palavras, Clara abriu a porta e saiu de sua vida, deixando apenas o eco de seus passos no corredor e o perfume suave de flores que sempre a acompanhava. Leonardo ficou parado no meio do escritório por um longo tempo, olhando para a porta fechada como se ela pudesse se abrir novamente a qualquer momento. Mas no fundo do coração, ele sabia que Clara havia tomado uma decisão irreversível. Nos dias que se seguiram, ele tentou encontrá-la. Contratou um detetive particular, visitou o endereço que constava em sua ficha de funcionária, procurou parentes e amigos. Mas Clara havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. A única prova de que sua história havia sido real eram as violetas murchas em sua mesa e a dor constante que agora carregava no peito. 2 semanas depois de sua partida, Leonardo recebeu uma carta. Seu nome estava escrito em uma caligrafia que ele reconheceu imediatamente, e suas mãos tremeram ao abrir o envelope. Leonardo, quando você ler esta carta, eu já estarei longe. Quero que saiba que não guardo rancor do que aconteceu entre nós. Cada pessoa tem seu tempo para amadurecer, para entender o que realmente importa na vida. Talvez o seu tempo ainda não tenha chegado, e tudo bem. Eu vou criar nosso filho com amor, ensinando-o sobre bondade, sobre compaixão, sobre a importância de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Se um dia você quiser conhecê-lo, saiba que ele terá sido educado para perdoar, para entender que as pessoas cometem erros, mas também podem se redimir. Até lá, cuide-se, Clara. Leonardo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta de sua mesa, ao lado de uma foto que havia tirado de Clara durante um almoço de trabalho. A única lembrança física que tinha dela. E pela primeira vez, desde que ela havia saído de sua vida, ele chorou. Clara ajustou o lenço que protegia seus cabelos do vento frio da manhã, enquanto caminhava pela rua principal de Vila Esperança, uma pequena cidade no interior que havia escolhido para recomeçar sua vida. 6 meses haviam se passado desde que deixara São Paulo, e seu ventre agora exibia uma curva delicada que ela acariciava instintivamente sempre que caminhava. O bebê se mexia mais a cada dia, como se quisesse lembrar sua presença, e Clara sorria cada vez que sentia aqueles pequenos chutes contra suas costelas. A mercearia onde trabalhava ficava na esquina da Praça Central, um estabelecimento familiar que atendia toda a comunidade local. Dona Marta, a proprietária de 60 anos, havia se tornado mais que uma patroa. Era como a mãe que Clara perdera ainda jovem, oferecendo conselhos, chás caseiros e uma sabedoria simples que vinha de décadas vivendo naquela terra generosa. "Bom dia, meu anjo!" Dona Marta cumprimentou quando Clara atravessou a porta de vidro que tilintava com um sininho dourado. O cheiro de café fresco misturava-se com o aroma de pães que chegavam quentinhos da padaria vizinha, criando uma atmosfera acolhedora que aquecia mais que qualquer lareira. "Bom dia, Dona Marta. Como passou a noite?" Clara respondeu, amarrando o avental azul claro sobre o vestido floral que havia comprado em uma loja de segunda mão. Suas economias eram limitadas, mas ela havia descoberto uma satisfação inesperada em transformar peças simples em algo bonito,
com pequenos ajustes e criatividade. Bem, graças a Deus. E esse netinho meu, como está hoje? A senhora se aproximou, estendendo a mão carinhosamente sobre a barriga de Clara. Era um gesto que se repetia todas as manhãs, um ritual de bênção que emocionava a jovem mais do que ela conseguia expressar. Arteiro como sempre, Clara riu, sentindo uma série de chutinhos como resposta ao toque de Dona Marta. Acho que vai ser um menino pela força que ele tem. Homem ou mulher, vai ser uma criança abençoada. Qualquer um pode ver isso só de olhar para você. Clara sorriu, organizando os produtos nas prateleiras com o carinho de quem cuida da própria casa. Nos últimos meses, havia se acostumado com a rotina simples da cidade pequena. Acordar com o canto dos pássaros, trabalhar em um lugar onde conhecia cada cliente pelo nome, jantar, assistindo ao pôr do sol da janela de seu pequeno apartamento alugado. O sininho da porta anunciou a chegada do primeiro cliente do dia. Seu Joaquim, um agricultor de mãos calejadas e coração enorme, entrou procurando os mantimentos da semana. Bom dia, Clara. Como está nossa futura mamãe hoje? Bom dia, seu Joaquim. Estou ótima, obrigada. O de sempre? Isso mesmo, minha filha. E me põe um daqueles doces de goiaba que a dona Marta fez ontem. Minha mulher não para de falar neles. Enquanto separava os itens, Clara sentia uma paz que jamais havia experimentado em São Paulo. Aqui, sua gravidez não era vista como um problema ou um escândalo. Era celebrada por toda a comunidade como uma bênção. As mulheres mais velhas traziam chás e receitas caseiras, os homens faziam questão de carregar suas compras mais pesadas e as crianças já falavam animadas sobre o bebê que chegaria em breve. Mais tarde naquela manhã, enquanto reorganizava os produtos de limpeza, Clara sentiu uma pontada forte na lombar. Apoiou-se no balcão, respirando fundo até a dor passar. Esses pequenos desconfortos haviam se tornado frequentes, lembretes de que seu corpo trabalhava incansavelmente para nutrir a vida que crescia em seu interior. Você precisa descansar mais, Dona Marta observou, aproximando-se com uma cadeira. Sente aqui um pouco. Estou bem, não se preocupe, Clara protestou, mas aceitou a gentileza. Aos 7 meses de gravidez, havia aprendido a não desprezar os momentos de descanso. Você sabe, minha querida, Dona Marta disse, acomodando-se em outra cadeira ao lado de Clara, eu tive 4 filhos e posso dizer que você tem uma luz especial. Esse bebê é muito amado, isso qualquer um pode sentir. Clara acariciou a barriga, sentindo os olhos se umedecerem. Havia momentos em que a saudade de Leonardo a atingia como uma onda inesperada, principalmente quando imaginava como seria dividir com ele a alegria de sentir o bebê se mexer ou de escolher um nome juntos. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo a coisa certa, Clara admitiu, a voz baixa e reflexiva. Criar uma criança sozinha, longe de tudo que conhecia. Minha filha. Dona Marta pegou suas mãos com ternura. O amor não precisa de condições perfeitas para florescer. Precisa apenas de um coração sincero e mãos dispostas a trabalhar. E você tem os dois. Naquela tarde, depois que a mercearia fechou, Clara caminhou até a pequena biblioteca municipal. Era seu refúgio preferido, um lugar silencioso onde podia ler livros sobre maternidade e desenvolvimento infantil. A bibliotecária, Dona Rosa, sempre separava os títulos mais interessantes e havia se tornado uma conselheira valiosa nessa jornada. Trouxe algo especial para você hoje, Dona Rosa sussurrou, entregando um livro com capa desgastada. Histórias para contar ao bebê ainda na barriga. Dizem que eles ouvem tudo e já começam a reconhecer a voz da mãe. Clara folheou as páginas com cuidado, imaginando-se lendo aquelas histórias em voz alta durante as noites silenciosas de Vila Esperança. A ideia de que seu filho já podia ouvi-la, de que já estavam construindo uma conexão através das palavras e do amor, a emocionava profundamente.
De volta ao seu apartamento, Clara preparou um chá de camomila e se acomodou na poltrona de vime que havia comprado em um brechó local. O ambiente era simples. Uma sala pequena, que também serviava como quarto, uma cozinha compacta e um banheiro minúsculo. Mas ela havia transformado o espaço em um lar aconchegante com plantas, cortinas coloridas e almofadas bordadas à mão. Abriu o livro na primeira história e começou a ler em voz alta. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia em uma estrela muito distante. Imediatamente sentiu o bebê se mexer, como se reconhecesse o som de sua voz. Clara riu baixinho, continuando a leitura com ainda mais carinho. Era como se estivesse dividindo com seu filho não apenas palavras, mas sonhos, esperanças e a promessa de um amor incondicional. Enquanto isso, a mais de 400 quilômetros dali, Leonardo Vasconcelos estava em seu escritório, trabalhando até tarde mais uma vez. O sucesso profissional continuava chegando. Novos contratos, empreendimentos luxuosos, reconhecimento no mercado. Mas tudo parecia vazio, sem sentido. Ele havia contratado uma nova assistente, uma mulher eficiente e organizada, mas que não conseguia preencher o vazio que Clara havia deixado. Todas as noites, antes de dormir, Leonardo abria a gaveta onde guardava a carta de Clara e a lia mais uma vez. As palavras dela ecoavam em sua mente como uma música triste que ele não conseguia esquecer. Havia momentos em que pegava o telefone para ligar para o detetive particular, pedindo que intensificasse as buscas, mas sempre desistia no último momento. Se um dia você quiser conhecê-lo, saiba que ele terá sido educado para perdoar. As palavras de Clara voltavam sempre à sua memória, principalmente nos momentos de maior solidão. Em uma noite particularmente difícil, Leonardo estava caminhando pela cobertura de seu apartamento quando ouviu o choro de uma criança vindo do prédio vizinho. O som o paralisou completamente. Em poucos meses, haveria uma criança, sua criança, chorando em algum lugar, precisando de cuidados, de carinho, de um pai que ele não havia tido coragem de ser. Pegou o telefone e digitou o número do detetive. Alô, João? É Leonardo Vasconcelos. Quero que você recomece as buscas por Clara Mendes. Não importa o custo, não importa o tempo. Eu preciso encontrá-la. Mas suas tentativas eram sempre infrutíferas. Clara havia escolhido deliberadamente um lugar onde sua nova identidade pudesse florescer longe das sombras do passado. Havia mudado de nome nos documentos de trabalho, usado apenas o primeiro nome em suas relações sociais, criado uma versão de si mesma que existia independentemente da história que havia deixado para trás. De volta à Vila Esperança, Clara continuava sua rotina tranquila. Nas manhãs de domingo, frequentava a pequena igreja local, onde o padre falava sobre perdão, esperança e a força das mães que criam seus filhos com dignidade. As orações a consolavam, especialmente quando pedia proteção para seu bebê e secretamente também por Leonardo, para que ele um dia encontrasse paz em suas escolhas. Uma tarde, enquanto organizava roupinhas de bebê que as mulheres da cidade haviam doado, Clara sentiu uma contração forte. Não era como as outras. Essa a fez dobrar sobre si mesma, segurando a barriga com força. Acho que é hora, meu pequeno, ela sussurrou, uma mistura de medo e ansiedade tomando conta de seu coração. Dona Marta a levou rapidamente para o pequeno hospital da cidade, onde Dr. Antônio, o único obstetra da região, a recebeu com o cuidado de um avô carinhoso. Calma, Clara, tudo vai correr bem. Você é uma mulher forte e seu filho está ansioso para conhecer este mundo. Durante o trabalho de parto, Clara se segurou nas palavras de encorajamento das enfermeiras e na certeza de que estava fazendo a coisa certa. Cada contração a aproximava mais do momento em que, finalmente, conheceria o ser humano que havia carregado com tanto amor durante todos aqueles meses.
E quando finalmente ouviu o primeiro choro de Rafael, nome que havia escolhido porque significava curado por Deus, Clara soube que todas as dificuldades, todas as lágrimas, toda a solidão haviam valido a pena. Segurando seu filho nos braços pela primeira vez, ela sussurrou: "Você é amado, meu pequeno Rafael, mais amado do que você jamais poderá imaginar." 12 anos haviam se passado como folhas levadas pelo vento, e a vida de Clara, em Vila Esperança, havia se tornado uma tapeçaria rica em pequenos momentos preciosos. Rafael crescera como um menino de sorriso fácil e coração generoso, herdando os olhos castanhos profundos do pai e a determinação silenciosa da mãe. Aos 12 anos, já demonstrava uma maturidade que surpreendia os adultos ao seu redor, sempre disposto a ajudar os vizinhos com pequenos reparos ou a carregar compras pesadas para as senhoras idosas da cidade. Naquela manhã de setembro, o céu estava carregado de nuvens escuras que ameaçavam uma tempestade. Clara observava pela janela da mercearia enquanto separava o troco para Dona Eulália, que vinha todas as semanas comprar seus mantimentos básicos. O vento balançava as folhas dos ipês amarelos que enfeitavam a praça, criando uma dança hipnotizante que prendia sua atenção. "Sua mãe está no mundo da lua hoje", Dona Eulália comentou carinhosamente para Rafael, que ajudava a embalar as compras em sacolas de papel pardo. "Deve estar pensando em algum namorado." Rafael riu, um som cristalino que sempre aquecia o coração de Clara. Mesmo com 12 anos, ele já tinha uma presença que chamava a atenção. Alto para a idade, com uma postura ereta que lembrava alguém acostumado a enfrentar responsabilidades maiores que sua idade sugeria. "Minha mãe não precisa de namorado", ele respondeu com a seriedade de um pequeno homem. "Ela tem a mim para cuidar dela." Clara sentiu aquela pontada familiar no peito, orgulho misturado com uma tristeza sutil. Rafael havia crescido assumindo responsabilidades que não deveria ter, protegendo-a de uma maneira que às vezes a fazia esquecer que ele ainda era uma criança. "Rafael, você não precisa cuidar de mim", ela disse, aproximando-se e bagunçando seus cabelos castanhos. "Eu sou a mãe aqui, lembra?" "Eu sei", ele sorriu, "mas a gente cuida um do outro. É assim que funciona em nossa família." Nossa família. As palavras ecoaram no coração de Clara com uma doçura agridoce. Eles dois contra o mundo, unidos por um amor que havia sido testado pelas circunstâncias, mas nunca havia se quebrado. Do lado de fora, os primeiros pingos de chuva começaram a cair, criando pequenas manchas escuras no asfalto quente. Clara observou um carro preto e luxuoso se aproximando devagar pela rua principal. Um tipo de veículo que raramente se via em Vila Esperança. Seus moradores dirigiam caminhonetes antigas, carros populares bem cuidados ou motocicletas barulhentas. Aquele sedã importado parecia tão fora de lugar quanto um cisne em um lago de patos. O motorista estava falando ao telefone, gesticulando visivelmente irritado. Mesmo à distância, Clara podia perceber a tensão em seus movimentos. O carro reduziu a velocidade e parou bem em frente à mercearia, como se o condutor precisasse de direções ou tivesse algum problema mecânico. "Vou ver se posso ajudar", Rafael disse, sempre solícito, dirigindo-se à porta. "Tenha cuidado", Clara o alertou, um instinto maternal que nunca conseguia controlar completamente. Rafael saiu da mercearia no exato momento em que o homem desligava o telefone com um gesto brusco de frustração. Clara observou através da vitrine, enquanto seu filho se aproximava educadamente do veículo, as primeiras gotas de chuva se intensificando e criando pequenas poças no chão de paralelepípedos da rua. O homem abriu a porta do carro e saiu, vestindo um terno escuro impecável que contrastava dramaticamente com o ambiente despojado da cidade pequena.
Mesmo com o cabelo mais grisalho e algumas linhas de expressão mais marcadas, Clara o reconheceu instantaneamente. Seu coração parou por alguns segundos antes de disparar descontroladamente. Leonardo Vasconcelos estava ali, a menos de 10 metros de distância, conversando com o filho que nunca conhecera. As pernas de Clara falharam e ela se apoiou no balcão para não cair. Dona Eulália notou sua palidez súbita. Minha filha, você está bem? Ficou branca como um lençol. Clara não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava do lado de fora, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Rafael, com sua educação natural, estava indicando direções para Leonardo, gesticulando com as mãos pequenas, mas expressivas. Leonardo seguia as explicações do menino, mas algo em sua postura mudou gradualmente. A chuva se intensificou e Rafael, sem hesitar, correu até dentro da mercearia para buscar um guarda-chuva velho que eles mantinham para situações como essa. Clara observou paralisada enquanto ele retornava e oferecia o guarda-chuva para o estranho bem-vestido. Leonardo aceitou o objeto, mas seus olhos não saíam do rosto de Rafael. Havia algo na expressão do homem que Clara conhecera intimamente 12 anos antes, uma confusão crescente, como se ele estivesse tentando decifrar um quebra-cabeças complexo. Qual é o seu nome, menino? Clara conseguiu ler nos lábios de Leonardo através da janela molhada. Rafael, seu filho respondeu com um sorriso aberto que conquistava qualquer pessoa. Leonardo ficou imóvel por um momento que pareceu eterno. Suas mãos tremeram ligeiramente ao segurar o guarda-chuva, e Clara viu quando ele realmente olhou para Rafael. Não apenas viu, mas observou cada detalhe do rosto do menino. O formato dos olhos, a linha do queixo, a maneira como sorria com um canto da boca ligeiramente mais elevado que o outro. Nesse momento, Rafael tropeçou em uma pedra solta do calçamento, perdendo o equilíbrio. Instintivamente, Leonardo se moveu para ajudá-lo, estendendo as mãos para ampará-lo. Quando seus dedos tocaram o braço do menino, algo aconteceu. Uma conexão elétrica que Clara podia sentir mesmo à distância. Leonardo puxou Rafael para si, estabilizando-o, mas seus olhos permaneciam fixos no rosto da criança com uma intensidade que fez o ar ao redor parecer carregado de eletricidade. Era como se ele estivesse vendo um fantasma, ou talvez reconhecendo algo que havia procurado inconscientemente durante todos esses anos. Meus olhos. Clara ouviu Leonardo sussurrar, as palavras quase inaudíveis, mas chegando até ela através da conexão misteriosa que ainda os ligava. Ele tem meus olhos. Rafael, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor, apenas agradeceu pela ajuda e perguntou se Leonardo estava bem, se precisava de mais alguma coisa. Sua preocupação genuína com um estranho era tão característica dele que Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. Leonardo não respondeu imediatamente. Continuava estudando o rosto de Rafael, como se estivesse memorizando cada detalhe. Suas mãos ainda estavam apoiadas nos ombros do menino, e Clara podia ver que ele estava lutando contra uma torrente de emoções. Você mora aqui? Leonardo perguntou, a voz rouca de emoção contida. Sim, senhor, ali na mercearia com minha mãe. Rafael apontou para onde Clara estava, e ela recuou instintivamente, esperando não ser vista. Sua mãe, Leonardo repetiu, as palavras saindo como uma oração sussurrada. A chuva continuava caindo, criando uma cortina líquida ao redor dos dois. Rafael, sempre atencioso, notou que Leonardo estava se molhando. O senhor quer entrar na mercearia? Minha mãe sempre oferece café para os visitantes quando está chovendo. Leonardo hesitou, lutando visivelmente consigo mesmo. Clara podia ler o conflito em sua expressão, o desejo de conhecer mais sobre o menino batalhando contra o medo do que poderia descobrir. Como é sua mãe? Ele perguntou, tentando soar casual, mas falhando completamente.
Ela é a pessoa mais incrível do mundo. Rafael respondeu sem hesitação, seus olhos brilhando com amor filial. Trabalha muito, cuida de todo mundo aqui na cidade e sempre me ensina que devemos ser gentis com as pessoas, mesmo quando elas não são gentis conosco. Cada palavra de Rafael atingia Leonardo como uma flecha certeira. Clara podia ver suas mãos tremendo, suas pernas parecendo frágeis demais para sustentá-lo. Era como se ele estivesse recebendo anos de culpa e arrependimento condensados em alguns minutos de conversa inocente. "Ela tem nome?" Leonardo conseguiu perguntar. "Clara", Rafael disse com orgulho. "Clara Mendes. Todo mundo aqui a conhece." O nome saiu dos lábios de Rafael como uma confirmação final de tudo que Leonardo já sabia, mas ainda lutava para aceitar. Ele fechou os olhos por um momento, respirando profundamente, como se estivesse tentando absorver a realidade da situação. Quando os abriu novamente, havia lágrimas misturadas com a chuva em seu rosto. "Rafael", ele disse o nome como se estivesse experimentando seu sabor. "É um nome bonito." "Minha mãe disse que significa curado por Deus", Rafael explicou. "Ela sempre diz que eu sou a cura dela para todas as tristezas." A ironia das palavras atingiu Leonardo como um soco no estômago. Enquanto ele havia passado 12 anos vivendo com o vazio e a culpa, Clara havia encontrado cura e propósito na criança que ele havia rejeitado. Nesse momento, a porta da mercearia se abriu e Clara apareceu, carregando uma toalha e um casaco para Rafael. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudesse ser ouvido por toda a rua. Havia chegado o momento que ela havia imaginado centenas de vezes, mas para o qual nunca havia se sentido verdadeiramente preparada. Leonardo levantou os olhos e a viu. O tempo parou completamente. 12 anos se desvaneceram em um segundo, e eles voltaram a ser as duas pessoas que haviam se amado e se ferido profundamente naquele escritório em São Paulo. Clara havia mudado, estava mais magra, com algumas linhas finas ao redor dos olhos, que falavam de noites em claro, cuidando de uma criança doente, de preocupações financeiras, de responsabilidades assumidas sozinha. Mas sua beleza permanecia, agora temperada por uma força e uma dignidade que ela não possuía antes. Clara. Leonardo sussurrou seu nome como uma oração, como um pedido de perdão, como uma declaração de amor que havia sido engolida por anos de orgulho e medo. Ela se aproximou devagar, cada passo medido e deliberado. Rafael observava a interação entre os dois adultos com a curiosidade natural de uma criança, mas ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. "Leonardo", ela disse simplesmente, sua voz calma, apesar da tempestade de emoções que Clara sabia estar rugindo em seu interior. Eles ficaram parados sob a chuva, 3 pessoas conectadas por laços que haviam sido testados pelo tempo, pela distância e pelas escolhas do passado. A cidade pequena continuava sua rotina ao redor deles, mas naquele momento o mundo havia se reduzido àquele encontro improvável que o destino havia orquestrado. "Mamãe", Rafael disse, quebrando o silêncio carregado, "você conhece este senhor?" Clara olhou para Leonardo, depois para o filho, que era a prova viva de que algumas histórias nunca realmente terminam, apenas esperam o momento certo para continuar. "Sim, meu amor", ela respondeu, sua voz mantendo-se firme apesar de tudo. "Eu conheço." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo no toldo da mercearia e pelos pingos que escorriam das calhas antigas. Clara sentia cada batimento do próprio coração ecoando em seus ouvidos, enquanto observava Leonardo absorver a realidade da situação. Seu filho estava bem ali, vivo, saudável, olhando para ele com a curiosidade inocente de uma criança que ainda não compreendia a complexidade do mundo adulto.
Rafael, por que você não entra e termina de organizar as prateleiras dos doces? Clara sugeriu, sua voz mantendo-se surpreendentemente calma. Eu vou conversar com o senhor aqui fora. Rafael hesitou, seus instintos protetores se ativando. Durante 12 anos, havia sido apenas ele e sua mãe contra o mundo, e qualquer pessoa nova representava uma mudança potencial em sua dinâmica segura. Tem certeza, mãe? Está chovendo muito. Tenho certeza, meu amor. É só uma conversa rápida. Rafael acenou para Leonardo educadamente antes de entrar na mercearia, mas Clara percebeu que ele ficou próximo à janela, observando discretamente. Ela conhecia seu filho bem o suficiente para saber que ele não os deixaria completamente sozinhos. Não quando sentia que algo importante estava acontecendo. Leonardo permaneceu imóvel, as mãos ainda tremendo ligeiramente enquanto segurava o guarda-chuva que Rafael havia lhe oferecido. Suas roupas caras estavam encharcadas, o terno italiano provavelmente arruinado pela chuva, mas ele parecia completamente alheio a essas preocupações mundanas. 12 anos, ele murmurou finalmente, a voz rouca de emoção. Ele tem 12 anos. Sim, Clara confirmou, cruzando os braços sobre o peito em um gesto defensivo que havia desenvolvido ao longo dos anos. Nasceu em março. Um parto difícil, mas ele era forte. Sempre foi forte. E Leonardo fechou os olhos, como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas de ouvir. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade ali que Clara nunca havia visto antes. Nem mesmo naqueles primeiros dias, quando eles eram apenas duas pessoas se conhecendo, testando os limites de uma atração que ambos sabiam ser perigosa. Por que aqui? Ele perguntou, olhando ao redor da rua simples, das casas modestas, da vida que ela havia construído longe de tudo que conhecia. Por que você escolheu este lugar? Porque aqui ninguém me julga por ter criado meu filho sozinha, Clara respondeu sem hesitação. Porque as pessoas aqui entendem que família não é definida por sobrenomes ou contratos de casamento, mas por amor e compromisso. Cada palavra era uma flecha direcionada ao coração de Leonardo, e Clara podia ver o impacto delas em sua expressão. Ela não estava tentando ser cruel, estava simplesmente sendo honesta sobre as escolhas que havia feito e os motivos por trás delas. Eu procurei você, Leonardo disse de repente, dando um passo em sua direção. Durante anos eu procurei. Contratei detetives, visitei hospitais, conversei com pessoas que poderiam ter te conhecido. Não procurou o suficiente. Clara o interrompeu, sua voz carregando uma frieza que ela não sentia completamente, mas que havia aprendido a usar como proteção. A acusação atingiu Leonardo como um tapa na cara. Ele sabia que ela estava certa, poderia ter procurado mais, poderia ter sido mais insistente, poderia ter deixado o orgulho de lado mais cedo. Mas também sabia que parte dele não havia querido encontrá-la, com medo do que descobriria, com medo de enfrentar as consequências de suas escolhas. Você tem razão, ele admitiu, surpreendendo ambos com sua honestidade. Eu tinha medo. Medo de que você me odiasse, medo de que meu filho me rejeitasse, medo de descobrir que eu havia perdido a única coisa que realmente importava na vida. Clara sentiu sua determinação vacilar ligeiramente. Durante todos esses anos, havia imaginado este momento. O que diria para Leonardo se ele aparecesse, como reagiria, como protegeria Rafael de possíveis decepções. Mas nunca havia esperado que ele chegasse já derrotado, já consciente de seus erros. E o que você quer agora? Ela perguntou, mantendo a distância física e emocional. Chegou até aqui por acaso ou estava me procurando? Foi acaso, Leonardo confessou. Meu carro quebrou a alguns quilômetros daqui. Vim procurar um mecânico ou um posto de gasolina e... Ele parou olhando para a mercearia, onde Rafael ainda os observava através da janela.
E encontrei meu filho ajudando um estranho na chuva. A ironia da situação não passou despercebida por nenhum dos dois. Depois de anos de buscas infrutíferas, de investigações caras e estratégias elaboradas, havia sido um simples acaso que os reunira. Como se o universo tivesse decidido que era hora de todas as contas pendentes serem acertadas. Ele não sabe, Clara disse subitamente, voltando sua atenção para o que realmente importava: proteger seu filho. Rafael não sabe quem é seu pai. Ele nunca perguntou muito, e eu nunca menti, mas também nunca entrei em detalhes. Leonardo sentiu um peso imenso se instalar em seu peito. Sua própria criança não sabia da sua existência, não porque Clara havia sido vingativa ou cruel, mas porque ele nunca havia estado presente o suficiente para merecer ser mencionado. O que você contou para ele sobre mim? Clara hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. A chuva continuava caindo, criando pequenos riachos que corriam pelas sarjetas e encharcando ainda mais suas roupas. Mas nenhum dos dois se movia para se proteger melhor. Contei que o pai dele era um homem que não estava pronto para ser pai quando ele nasceu, que algumas pessoas precisam de mais tempo para amadurecer e que isso não significava que ele não era amado ou desejado. As palavras de Clara eram como bálsamo e veneno ao mesmo tempo, gentis o suficiente para não destruir completamente a imagem que Rafael poderia ter de seu pai ausente, mas honestas o suficiente para não criar falsas esperanças ou romantizar uma situação que havia sido dolorosa para todos os envolvidos. Você é incrível, Leonardo sussurrou, e pela primeira vez sua voz quebrou completamente. Sempre foi. E eu fui um idiota por não perceber isso quando tinha a chance. Não vim aqui em busca de elogios ou desculpas, Clara respondeu, endurecendo novamente sua postura. Construí uma vida boa para mim e para Rafael. Uma vida estável, com pessoas que nos amam e nos respeitam. Não vou deixar que nada nem ninguém destrua isso. Eu não quero destruir nada, Leonardo disse rapidamente, o desespero evidente em sua voz. Eu só queria conhecê-lo, saber como ele é, do que ele gosta, como é sua personalidade. E depois, Clara o desafiou. Depois que satisfizer sua curiosidade, você vai voltar para sua vida em São Paulo e fingir que ele não existe? Vai aparecer de vez em quando se sentir culpado? Vai tentar comprar o amor dele com presentes caros e promessas vazias? Cada pergunta era uma estocada certeira, baseada em medos reais que Clara havia carregado durante anos. Ela havia visto outras mães solteiras lidarem com pais ausentes que apareciam esporadicamente, criando expectativas nas crianças apenas para desapontá-las quando a novidade passava. Leonardo se ajoelhou ali mesmo, na calçada molhada, suas roupas caras tocando o chão sujo da rua, de paralelepípedos. Não era um gesto calculado ou dramático. Era a reação instintiva de um homem que finalmente compreendia a magnitude do que havia perdido e do que ainda poderia perder. Eu não quero o dinheiro de volta, ele disse, referindo-se aos 10 milhões que havia oferecido 12 anos antes. Eu não quero direitos legais ou visitas programadas. Eu só quero a chance de tentar ser o homem que vocês merecem. Clara olhou para ele ajoelhado na chuva e sentiu algo se partir dentro de seu peito. Não era pena, era o reconhecimento de que o homem diante dela havia realmente mudado, que o sofrimento dos últimos anos havia transformado o empresário frio e calculista em alguém capaz de vulnerabilidade real. Você quer ver o filho, ela disse, sua voz ficando mais baixa. Mas não foi você quem o criou, foram estas mãos. Ela levantou suas próprias mãos, calejadas pelo trabalho, marcadas pelos anos de cuidado constante. Foi este coração que perdeu noites de sono quando ele tinha febre. Foram estes olhos que viram cada primeiro passo, cada primeira palavra, cada conquista e cada lágrima.
Leonardo permaneceu ajoelhado, recebendo cada palavra como se fosse uma sentença justa por todos os seus pecados passados. Você quer conhecer Rafael? Clara continuou. Então precisa entender que ele não é apenas seu filho biológico. Ele é meu parceiro, meu companheiro, minha razão de viver. Ele aprendeu a ser forte porque precisou ser. Aprendeu a cuidar dos outros porque ninguém mais cuidava dele além de mim. Nesse momento, a porta da mercearia se abriu e Rafael apareceu, carregando 2 toalhas secas e 2 copos de café quente. Seu instinto cuidador havia vencido a curiosidade, e ele não conseguia mais ficar observando os 2 adultos se molhando na chuva. Vocês vão ficar doentes se continuarem aí fora, ele disse com a seriedade de alguém muito mais velho. Mãe, você sempre me ensina que devemos ser educados com as visitas. Clara olhou para seu filho, seu menino sábio e compassivo que havia crescido, acreditando que cuidar dos outros era responsabilidade de todos, e soube que havia chegado o momento da verdade. Rafael olhou para os 2 adultos encharcados com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Era a mesma expressão que fazia quando via Dona Marta lutando para carregar caixas pesadas ou quando encontrava um animal ferido na rua. Uma compaixão natural que o movia a agir, mesmo quando não compreendia completamente a situação. Por favor, entrem, ele insistiu estendendo as toalhas. Minha mãe sempre diz que uma gripe pode virar pneumonia em pessoas mais velhas. Clara quase sorriu apesar da tensão do momento. Mesmo aos 12 anos, Rafael já demonstrava uma maturidade que às vezes a preocupava. Ele havia crescido assumindo responsabilidades de adulto, cuidando dela tanto quanto ela cuidava dele. Leonardo aceitou a toalha com mãos trêmulas, não pelo frio da chuva, mas pela emoção de estar recebendo cuidados de seu filho pela primeira vez. O tecido áspero contra sua pele parecia mais valioso que todos os luxos que possuía. Dentro da mercearia, o ambiente pequeno ficou carregado de uma tensão quase palpável. Rafael preparou o café com movimentos eficientes, claramente acostumado a cuidar das necessidades básicas de casa. Leonardo observava cada gesto, cada maneirismo, procurando semelhanças consigo mesmo e com Clara. Você mora em São Paulo? Rafael perguntou educadamente, fazendo conversa enquanto servia o café em canecas desiguais, mas limpas. É muito diferente daqui, né? Muito diferente, Leonardo respondeu, sua voz ainda instável. É grande, barulhenta, sempre com pressa. Não tem esta sensação de família que vocês têm aqui. Rafael assentiu compreensivamente, como se isso explicasse perfeitamente por que alguém de São Paulo pareceria tão perdido em Vila Esperança. Minha mãe costumava contar histórias sobre a cidade grande, ele disse, olhando carinhosamente para Clara. Ela trabalhava lá antes de eu nascer. Disse que era bonito, mas que faltava alma. Clara sentiu o coração acelerar. Rafael nunca havia feito perguntas diretas sobre seu passado, mas sempre demonstrara curiosidade através de comentários aparentemente casuais como esse. Leonardo segurou a caneca com força, como se fosse uma âncora em meio à tempestade emocional que o atingia. Cada palavra de Rafael revelava pedaços da vida que ele havia perdido, dos momentos que nunca recuperaria. E você? Leonardo conseguiu perguntar. Gosta de morar aqui? É o único lugar que conheço, Rafael respondeu com simplicidade. Mas acho que sim. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo ajuda quando alguém precisa. É como uma família grande. O silêncio se estendeu por alguns momentos, pontuado apenas pelo som da chuva diminuindo lá fora. Clara observava a interação entre pai e filho com o coração partido, vendo como eles poderiam ter sido próximos se as circunstâncias fossem diferentes. Mãe, Rafael disse de repente, sua voz adquirindo um tom mais sério. Posso fazer uma pergunta?
Clara engoliu em seco, pressentindo o que estava por vir. Claro, meu amor. Rafael olhou diretamente para Leonardo, depois para ela, seus olhos inteligentes processando as expressões e a tensão no ar. Aquele homem é meu pai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ela havia se preparado para esta pergunta durante anos, ensaiado diferentes versões da verdade, mas nunca havia imaginado que ela viria em circunstâncias como essas. Leonardo ficou pálido, a caneca tremendo em suas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutava para conter. Como você... Clara começou. Os olhos, Rafael disse simplesmente. Ele tem os mesmos olhos que eu. E a forma como vocês dois estão agindo, como se conhecessem um segredo muito importante. A perspicácia do menino era ao mesmo tempo impressionante e devastadora. Durante 12 anos, Clara havia protegido Rafael de uma verdade que ele havia descoberto sozinho em questão de minutos. Rafael, ela tentou encontrar as palavras certas. É verdade? Ele perguntou diretamente para Leonardo, com a coragem de alguém que havia aprendido cedo que as verdades difíceis eram melhores que as mentiras confortáveis. Leonardo olhou para Clara, pedindo permissão silenciosamente. Quando ela assentiu quase imperceptivelmente, ele se virou para Rafael com toda a honestidade que conseguiu reunir. Sim, ele disse, a voz quebrada. Eu sou seu pai. Rafael absorveu a informação em silêncio, processando-a com uma maturidade que partia o coração de Clara. Ele não demonstrou choque ou raiva, apenas uma tristeza profunda que parecia muito pesada para alguém tão jovem. Por que você nunca veio me conhecer? A pergunta saiu baixa, mas carregada de anos de curiosidade reprimida. Leonardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Rafael, suas lágrimas finalmente caindo livremente. Porque eu era um covarde, ele disse com uma honestidade brutal. Porque eu tinha medo de ser pai, medo da responsabilidade, medo de não ser bom o suficiente para você e sua mãe. Rafael estudou o rosto de Leonardo com atenção, como se estivesse tentando encontrar algo específico ali. Você errou. Ele disse finalmente, sem acusação, apenas constatando um fato. Sim, eu errei. Muito. Disse, mas eu não quero te odiar, Rafael continuou, surpreendendo ambos os adultos. Minha mãe sempre me ensinou que o perdão faz a gente dormir em paz. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. Seu filho havia aprendido a lição mais importante que ela poderia ensinar. E agora estava aplicando-a em uma situação que testaria a maturidade de qualquer adulto. Leonardo olhou para Clara com uma gratidão imensa nos olhos. Ela havia criado um menino capaz de perdão mesmo quando havia sido ferido, capaz de compaixão mesmo quando tinha direito à raiva. Você não precisa me perdoar agora, Leonardo disse para Rafael. Eu preciso merecer esse perdão primeiro. Como? Rafael perguntou com curiosidade genuína. Eu não sei ainda, Leonardo admitiu, mas quero aprender. Quero tentar ser o pai que você merece, mesmo que seja tarde demais. Rafael olhou para Clara, procurando orientação. Durante toda a sua vida, ela havia sido sua bússola moral, a pessoa que o ajudava a navegar pelas complexidades do mundo adulto. Mãe, o que você acha? Clara respirou fundo, sabendo que sua resposta moldaria não apenas o futuro de Rafael, mas também a chance de Leonardo se redimir. Acho que as pessoas podem mudar, ela disse cuidadosamente. Acho que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, mas também acho que mudança real leva tempo e precisa ser provada com ações, não apenas palavras. Rafael assentiu, considerando as palavras de sua mãe com seriedade. Então você pode tentar, ele disse para Leonardo, mas devagar. Eu não quero que minha mãe fique triste de novo. A proteção que Rafael demonstrava por Clara tocou Leonardo profundamente.
Seu filho havia crescido como um pequeno guardião, protegendo a mulher que havia sacrificado tudo por ele. Eu prometo que vou tentar não machucar mais ninguém, Leonardo disse solenemente. As pessoas que fazem promessas sempre voltam para cumpri-las? Rafael perguntou, uma vulnerabilidade infantil finalmente aparecendo em sua voz madura. A pergunta atingiu Leonardo como um soco. Quantas promessas ele havia feito e quebrado ao longo da vida? Quantas vezes havia dito palavras vazias apenas para conseguir o que queria no momento? Nem sempre, ele respondeu honestamente, mas eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para cumprir esta. Rafael olhou para ele por um longo momento, então estendeu sua mão pequena. Meu nome é Rafael Mendes. É um prazer conhecer você, pai. Leonardo pegou a mão do filho com reverência, como se estivesse tocando algo sagrado. Era a primeira vez que alguém o chamava de pai, e a palavra soou como música em seus ouvidos. Leonardo Vasconcelos. Ele se apresentou formalmente. O prazer é todo meu, Rafael. Clara observou o primeiro aperto de mão entre pai e filho, com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Era o começo de algo novo. Não um final feliz instantâneo, mas a possibilidade de cura para feridas que haviam sangrado por 12 anos. Lá fora, a chuva havia parado completamente, e os primeiros raios de sol começavam a aparecer entre as nuvens, criando um arco-íris suave sobre Vila Esperança. Os 3 meses que se seguiram ao encontro inesperado trouxeram uma rotina nova e estranhamente confortável para todos. Leonardo havia prolongado sua estadia em Vila Esperança, primeiro com a desculpa do carro quebrado, depois alegando problemas de trabalho que exigiam sua presença na região. A verdade era que ele não conseguia se afastar. Cada dia, ao lado de Rafael, revelava novos aspectos de um filho que ele havia perdido os primeiros 12 anos de vida. Toda manhã de sábado, Leonardo aparecia na mercearia com uma pontualidade que impressionava Clara. Ele havia trocado os ternos caros por roupas simples, jeans e camisetas que comprava na única loja de departamentos da cidade. O empresário implacável havia dado lugar a um homem que aprendia pacientemente a montar quebra-cabeças com o filho e a ajudar nas tarefas simples da mercearia. Você está melhorando, Rafael comentou naquela manhã de dezembro, observando Leonardo organizar as prateleiras de conservas com mais habilidade que nas primeiras semanas. No começo, você colocava tudo torto. Estou aprendendo, Leonardo sorriu, uma expressão que havia se tornado mais frequente e natural em seu rosto. Seu método de organização é muito melhor que o meu. Clara observava de longe, fingindo conferir o estoque enquanto acompanhava a conversa entre pai e filho. Era surreal ver Leonardo, o mesmo homem que comandava reuniões de milhões de reais, pedindo conselhos a uma criança de 12 anos sobre a melhor forma de empilhar latas de ervilha. Mãe, posso mostrar para o Léo o lugar onde encontrei aquele filhote de passarinho no mês passado? Rafael perguntou, usando o apelido que havia naturalmente adotado para Leonardo. Claro, mas não demorem muito. Dona Marta disse que ia trazer bolo de fubá hoje à tarde. Leonardo sentiu aquele aperto familiar no peito sempre que era incluído nos planos familiares de forma tão natural. Nos últimos meses, havia descoberto que sua maior alegria era simplesmente ser aceito como parte da rotina simples deles. O local que Rafael queria mostrar ficava a 10 minutos de caminhada da mercearia. Uma pequena clareira cercada por árvores frutíferas, onde ele havia construído uma casa improvisada para pássaros feridos. Era um projeto que ele mantinha sozinho, usando madeira que encontrava e pregos que pedia emprestado na oficina do seu João. Foi aqui que encontrei o bem-te-vi com a asa quebrada, Rafael explicou, apontando para um dos pequenos ninhos artesanais. Cuidei dele por 3 semanas até conseguir voar de novo.
Leonardo observou o pequeno santuário que seu filho havia criado, sentindo uma emoção profunda tomar conta de seu peito. Durante anos, havia construído prédios e empreendimentos grandiosos, mas nunca havia criado algo com propósito tão puro quanto aqueles ninhos simples feitos para curar. Você fez tudo isso sozinho? A mamãe me ajudou com as partes mais difíceis, Rafael disse com honestidade. Ela sempre me ajuda quando preciso, mas também me deixa tentar sozinho primeiro. Era essa sabedoria de Clara que mais impressionava Leonardo. A forma como ela havia ensinado Rafael a ser independente, sem nunca fazê-lo se sentir abandonado. Um equilíbrio que ele estava apenas começando a compreender. Posso ajudar da próxima vez? Leonardo perguntou hesitante. Se você quiser, claro. Rafael considerou a oferta com seriedade, como fazia com todas as propostas do pai. Você sabe usar martelo? Posso aprender. Então tudo bem, mas você tem que prometer que não vai tentar fazer tudo perfeito de primeira. As coisas boas levam tempo. Leonardo sorriu, reconhecendo a sabedoria de Clara nas palavras do menino. Durante toda a sua vida, havia exigido perfeição imediata de si mesmo e dos outros, sem perceber que os melhores resultados vinham da paciência e da persistência. Naquela tarde, enquanto tomavam o bolo de fubá de Dona Marta no quintal da mercearia, o telefone de Leonardo tocou. Era seu sócio em São Paulo, ligando pela terceira vez naquela semana para cobrar sua presença em reuniões importantes. Você precisa ir? Rafael perguntou, notando a expressão preocupada do pai. Não é urgente. Leonardo mentiu, desligando o telefone. A verdade era que seus negócios estavam sofrendo com sua ausência, mas pela primeira vez na vida, o trabalho não parecia ser a prioridade mais importante. Clara observou a interação em silêncio. Ela havia notado como Leonardo ignorava cada vez mais as ligações de São Paulo, como parecia relutante em falar sobre sua vida anterior. Era gratificante ver que ele priorizava o tempo com Rafael, mas também preocupante. Relacionamentos construídos sobre bases frágeis raramente duravam. Na semana seguinte, a vida pacata de Vila Esperança foi interrompida quando Rafael desenvolveu uma febre alta que não cedia com medicamentos caseiros. Clara, experiente em lidar sozinha com emergências médicas, tentou manter a calma, mas a temperatura de 40 graus do menino a deixou em pânico. Preciso levá-lo para o hospital de Presidente Prudente. Ela disse para Leonardo que havia aparecido para a visita matinal e encontrado Rafael ardendo em febre. O posto de saúde daqui não tem estrutura para casos mais graves. Meu carro está na porta, Leonardo disse imediatamente. Vamos agora. A viagem de 1 hora até o hospital foi uma tortura para os três. Rafael alternava entre delírio febril e momentos de lucidez assustadora. Clara segurava sua mão no banco traseiro, sussurrando orações e palavras de conforto, enquanto Leonardo dirigia com uma precisão desesperada pelas estradas rurais. Ele vai ficar bem, Leonardo repetia, mais para si mesmo que para Clara. Ele é forte, igual a mãe. No hospital, enquanto Rafael era atendido pelos médicos, Clara e Leonardo esperaram no corredor estéril e frio. Era a primeira crise real que enfrentavam juntos, e a experiência revelou aspectos de cada um que ainda não haviam sido testados. Eu deveria ter trazido ele ontem, Clara murmurava, culpando-se. Percebi que ele estava mais quieto, mas pensei que era só cansaço. Você é uma mãe incrível, Leonardo disse firmemente. Não se culpe por não ser capaz de prever tudo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da situação criando uma intimidade forçada entre dois adultos que ainda estavam aprendendo a navegar sua nova dinâmica. Você não precisa ficar, Clara disse eventualmente. Sei que tem compromissos em São Paulo. Não vou a lugar nenhum,
Leonardo a interrompeu, sua voz carregando uma determinação que Clara não esperava. Dessa vez, não vou embora. Foram 6 horas de espera até que o médico finalmente apareceu com notícias. Rafael havia desenvolvido uma infecção que estava sendo tratada com antibióticos intravenosos. Nada grave, mas seria necessário ficar internado por alguns dias para monitoramento. Posso vê-lo? Clara perguntou imediatamente. Os dois podem, o médico respondeu olhando para Leonardo. Ele está pedindo pelo pai. Leonardo sentiu lágrimas queimando seus olhos. Mesmo em estado febril, Rafael havia pensado nele, havia querido sua presença. Era a primeira vez que alguém o chamava em um momento de necessidade real, não por obrigação ou conveniência, mas por amor genuíno. No quarto, Rafael estava pálido, mas acordado, conectado a soros e monitores que deixavam Clara visivelmente nervosa. Léo, ele disse fracamente quando viu Leonardo entrar. Você veio. Claro que vim, Leonardo respondeu aproximando-se da cama. Prometi que não ia embora, lembra? Rafael sorriu fracamente, estendendo a mão para que Leonardo segurasse. Promete que vai cuidar da mamãe se algo acontecer comigo? Nada vai acontecer com você, Leonardo disse firmemente. E vou cuidar de vocês dois de qualquer forma. Durante os 3 dias que Rafael ficou internado, Leonardo não saiu do hospital. Dormiu na cadeira desconfortável ao lado da cama, dividiu a vigília com Clara, aprendeu a interpretar os sons dos monitores e a reconhecer os sinais de melhora no estado do menino. Foi ali, naquele ambiente estéril e impessoal, que Leonardo finalmente compreendeu o verdadeiro significado de ser pai. Não era sobre prover financeiramente ou tomar decisões autoritárias. Era sobre estar presente nos momentos que importavam, sobre colocar o bem-estar de outra pessoa acima de tudo mais. Quando Rafael finalmente recebeu alta, os 3 voltaram para a Vila Esperança em silêncio contemplativo. A experiência havia mudado algo fundamental na dinâmica entre eles. Leonardo havia passado pelo primeiro teste real da paternidade e provado, principalmente para si mesmo, que era capaz de priorizar o que realmente importava. Obrigada, Clara disse baixinho, enquanto Leonardo parava o carro em frente à casa dela. Por ter ficado, por ter cuidado dele como se fosse meu filho, Leonardo completou. Porque ele é. Pela primeira vez em meses, Clara não corrigiu ou qualificou a afirmação. Ela simplesmente assentiu, reconhecendo que Leonardo havia finalmente ganhado o direito de chamá-la assim. 6 meses haviam se passado desde a internação de Rafael, e a primavera trouxera consigo uma sensação de renovação que pairava sobre Vila Esperança como uma bênção silenciosa. Leonardo havia oficialmente se mudado para a cidade, alugando uma pequena casa a 2 quadras da mercearia. Próximo o suficiente para estar presente, distante o suficiente para respeitar o espaço que Clara e Rafael precisavam para processar todas as mudanças. Naquela manhã de domingo, eles haviam planejado um piquenique no Parque Municipal, uma tradição que havia surgido naturalmente nos últimos meses. Clara preparara sanduíches de queijo e presunto. Rafael contribuíra com biscoitos caseiros que havia aprendido a fazer com Dona Marta. E Leonardo trouxera sucos naturais da pequena lanchonete que descobrira do outro lado da cidade. O parque estava tranquilo, com apenas algumas famílias espalhadas pela grama verde que havia sido recentemente aparada pelo único funcionário da prefeitura responsável pela manutenção. Rafael corria com uma pipa que Leonardo havia comprado na semana anterior. Não uma pipa cara e elaborada, mas uma simples de papel colorido e varetas de bambu que voava com a mesma alegria que qualquer brinquedo sofisticado. Mas para a esquerda, Léo! Rafael gritava, suas instruções carregadas da paciência infinita que demonstrava sempre que ensinava alguma coisa nova ao pai. O vento está vindo daquela direção.
Leonardo obedecia com a humildade de alguém que havia aprendido que ser pai significava aceitar que, às vezes, o aluno se tornava professor. Seus dedos, acostumados a assinar contratos milionários, agora se moviam cuidadosamente com a linha da pipa, tentando entender os caprichos do vento através da orientação de seu filho de 12 anos. Clara observava a cena sentada sobre a manta xadrez que haviam estendido sob a sombra de um ipê amarelo. Havia algo profundamente comovente em ver dois homens tão diferentes, um de 45 anos, outro de 12, encontrando uma linguagem comum através de gestos simples e risos compartilhados. "Conseguiu!" Rafael gritou, quando a pipa finalmente ganhou altura suficiente para se manter estável no ar. "Agora você entende como funciona." Leonardo sorriu, não pela conquista da pipa, mas pela aprovação genuína em sua voz de Rafael. Durante toda a sua vida, havia buscado reconhecimento em boardrooms e salas de reunião, mas nada se comparava ao orgulho simples que sentia quando seu filho reconhecia seus pequenos progressos. "Vem comer antes que os formigas descubram nossa comida", Clara chamou, desembrulhando os sanduíches com cuidado para não deixar migalhas na grama. Eles se sentaram em círculo, uma formação que havia se tornado natural após meses de refeições compartilhadas. Rafael contava animadamente sobre um projeto da escola, uma apresentação sobre profissões onde cada aluno deveria falar sobre o trabalho dos pais. "Vou falar sobre a mercearia da mamãe", ele disse, mordendo seu sanduíche, "e sobre como ela cuida de todo mundo na cidade. Mas também posso falar sobre construção, Léo, sobre o que você fazia antes de vir morar aqui." A pergunta tocou em um assunto que eles haviam evitado abordar diretamente. Leonardo havia praticamente abandonado seus negócios em São Paulo para ficar em Vila Esperança, uma decisão que sabia ser insustentável a longo prazo, mas que não conseguia reverter. "Claro que pode", Leonardo respondeu, mascarando sua incerteza com um sorriso. "Posso até te mostrar algumas plantas de prédios que tenho guardadas, se você quiser." Clara notou a hesitação na voz de Leonardo e a forma como ele desviou o olhar quando falou sobre seu trabalho anterior. Nos últimos meses, ela havia observado como ele evitava ligações de São Paulo, como parecia relutante em discutir qualquer coisa relacionada à sua vida antes de Vila Esperança. Após o almoço, Rafael voltou a brincar com a pipa, deixando os adultos sozinhos pela primeira vez naquele dia. Clara aproveitou a oportunidade para abordar o assunto que havia estado em sua mente há semanas. "Você não pode fugir para sempre", ela disse suavemente, arrancando pequenos pedaços de grama enquanto falava. "De São Paulo, dos seus negócios, da sua vida anterior." Leonardo ficou em silêncio por alguns momentos, observando Rafael correr pelo parque com a energia inesgotável da infância. "Não estou fugindo", ele disse finalmente. "Estou escolhendo ficar." "É a mesma coisa, e você sabe disso." Clara se virou para encará-lo diretamente. "Você construiu uma vida inteira lá. Pessoas dependem de você. Negócios que levaram décadas para estabelecer." "E daí?" Leonardo a interrompeu, uma defensividade aparecendo em sua voz. "Passei 40 anos perseguindo dinheiro e status. Finalmente encontrei algo que realmente importa." "Mas isso não significa que você precisa abandonar tudo completamente." Clara insistiu. "Rafael e eu não queremos que você sacrifique sua identidade para estar conosco." Leonardo olhou para ela com surpresa. Havia esperado que Clara ficasse feliz com sua decisão de priorizar a família acima dos negócios, não que ela o confrontasse sobre isso. "Você está me pedindo para voltar para São Paulo?" "Estou pedindo para você encontrar um equilíbrio", Clara respondeu. "Para ser honesto sobre quem você é, não apenas sobre quem quer se tornar." Nesse momento, Rafael se aproximou correndo, a pipa dançando alegremente no céu atrás dele. "Posso falar uma coisa?"
Ele perguntou, com a seriedade que às vezes o fazia parecer muito mais velho que seus 12 anos. Claro, meu amor, Clara respondeu. Rafael se sentou entre os dois, cruzando as pernas e olhando para Leonardo com uma expressão pensativa. Léo, você está tentando ser uma pessoa diferente por nossa causa? A pergunta direta e inocente atingiu Leonardo como um raio. Ele havia se esforçado tanto para ser o pai, que achava que Rafael merecia, que havia perdido contato com quem realmente era. Por que você pergunta isso? Porque às vezes você parece triste quando acha que ninguém está olhando. Rafael observou com a perspicácia aguçada que havia desenvolvido, como se estivesse com saudade de alguma coisa. Leonardo sentiu lágrimas queimando seus olhos. Seu filho havia visto através de todas as suas tentativas de reinvenção e identificado a melancolia que ele tentava esconder. Eu tenho saudade de algumas coisas, Leonardo admitiu, do trabalho que fazia, dos projetos que criava, mas isso não significa que prefiro aquela vida a esta. Mas por que você tem que escolher? Rafael perguntou com a lógica simples da infância. Por que não pode ter as duas coisas? A questão ecoou no silêncio que se seguiu. Clara pegou a mão de Rafael, orgulhosa da sabedoria que ele demonstrava mesmo tão jovem. Seu filho tem razão, ela disse para Leonardo. Você pode ser um pai presente sem deixar de ser quem você é profissionalmente. Leonardo olhou para os dois. Clara com seus olhos cheios de compreensão, Rafael com sua curiosidade genuína sobre o mundo, e sentiu algo se resolver dentro de seu peito. Vocês me acompanhariam a São Paulo algumas vezes? Ele perguntou hesitante. Não para morar, mas para visitar? Para conhecer essa parte da minha vida também? Rafael se animou imediatamente. Você nos levaria para ver os prédios que você construiu? Todos eles, Leonardo prometeu. E vocês podem me ajudar a decidir quais projetos novos valer a pena aceitar. Clara sorriu, vendo pela primeira vez uma possibilidade real de futuro que não exigia que ninguém sacrificasse completamente sua identidade. E você voltaria aqui sempre? Rafael perguntou, ainda precisando da segurança de saber que o pai não desapareceria novamente. Sempre, Leonardo respondeu sem hesitação. Esta é minha casa agora. Vocês são minha casa. Eles permaneceram sentados em silêncio confortável por alguns minutos, observando outras famílias no parque, crianças brincando, casais idosos caminhando de mãos dadas. Era um snapshot de normalidade que nenhum dos três havia imaginado ser possível meses antes. Sabe de uma coisa? Rafael disse de repente. Acho que às vezes as coisas ruins acontecem para que as coisas boas tenham espaço para crescer. Clara e Leonardo trocaram um olhar por cima da cabeça do menino, ambos reconhecendo a profundidade daquela observação simples. Como assim? Clara perguntou. Se você não tivesse ido embora, Rafael disse para Leonardo, talvez nunca tivesse aprendido a ser o tipo de pai que eu precisava. E se a mamãe não tivesse vindo para cá, talvez eu nunca tivesse aprendido que família não precisa ser perfeita para ser real. Leonardo abraçou o filho pela primeira vez sem hesitação, sem medo de não ser correspondido, sem questionar se merecia aquele carinho. Obrigado, ele sussurrou, por me dar uma segunda chance, por me ensinar que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Clara se juntou ao abraço, e pela primeira vez em 12 anos, ela não sentiu que estava protegendo Rafael do mundo. Ela sentiu que estava celebrando o mundo que haviam construído juntos. Quando se separaram, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de Vila Esperança com tons dourados que tornavam tudo mais bonito, mais esperançoso. Podemos fazer isso de novo na próxima semana? Rafael perguntou, já planejando o próximo encontro. Podemos fazer isso sempre, Leonardo respondeu, finalmente compreendendo que havia encontrado não apenas o filho que havia perdido, mas também o homem que sempre havia esperado se tornar.
Enquanto caminhavam de volta para casa, com Rafael entre eles, segurando a pipa como um troféu de vitória, Clara sussurrou para Leonardo: então, comece amando, não prometendo. E ele soube que finalmente havia aprendido a diferença.